A demonologia é um dos assuntos mais evitados dentro dos sermões e ensinamentos cristãos. Esse silêncio a respeito do tema é intrigante, especialmente considerando que o próprio Senhor Jesus Cristo não se esquivou de ensinar sobre demônios e de se envolver diretamente com eles durante seu ministério na Terra. A relutância em explorar ou discutir demonologia dentro do cristianismo é perplexa. Por que os crentes escolheriam ignorar um tópico que nosso Senhor e Salvador considerou importante o suficiente para abordar? A verdade é que enterrar nossas cabeças na areia não altera a realidade dos demônios. Isso nem diminui nem exagera a existência deles. Eles são reais e uma parte muito real deste mundo em que vivemos. Demonologia é o estudo dos demônios, focando em suas origens, natureza e as várias maneiras que interagem com o mundo. Demonologia cristã, mais especificamente, mergulha no que a Bíblia nos ensina sobre essas entidades malignas. Ela fornece uma estrutura para entender o reino do demoníaco, baseada nas Escrituras, ao invés do sensacionalismo frequentemente encontrado na cultura popular. Esse ramo de estudo teológico equipa os crentes com conhecimento sobre demônios, revelando suas características, comportamentos e as estratégias que empregam em sua guerra contra Deus, seus anjos e a humanidade. Em sua essência, a demonologia cristã nos ensina que Satanás e seus demônios são reais, e eles podem e afetam nosso mundo de maneiras muito reais e tangíveis. Eles não são conceitos abstratos ou símbolos do mal, mas seres reais, pessoais com vontade, intelecto e uma profunda hostilidade em relação a Deus, humanidade e tudo o que é bom. Esses seres escolheram se rebelar contra seu Criador e, ao fazerem isso, tornaram-se adversários da humanidade, buscando nos levar para longe de Deus através de engano, tentação e opressão. Entender a demonologia cristã é crucial por várias razões. Primeiramente, remove o véu de mistério que frequentemente rodeia o tópico dos demônios, desmistificando sua existência e operações. A verdade é que você não pode lutar contra um inimigo que não sabe que existe, ou contra qualquer inimigo que nem mesmo acredita que existe. Essa desmistificação é vital para dissipar o medo e a superstição, que podem turvar nosso julgamento e levar a uma fascinação não saudável pelo demoníaco ou uma negação completa de sua existência. Em segundo lugar, a demonologia cristã serve como uma ferramenta para a guerra espiritual. Ela nos alerta para a realidade dos esquemas de Satanás e as táticas empregadas por seus servos em sua campanha incansável contra o reino de Deus. Ao entender como os demônios operam, os crentes podem melhor se proteger contra a decepção espiritual e o ataque, permanecendo firmes em sua fé e equipados com a armadura completa de Deus. Algo estranho está acontecendo com demônios pelo mundo. Essa declaração pode evocar curiosidade ou até mesmo ceticismo, mas dentro do contexto da demonologia cristã, sublinha uma verdade profunda que tem sido evidente desde os tempos antigos e permanece assim hoje. Essa verdade é vividamente capturada em Tiago 2, verso 19, que afirma que os demônios também creem e tremem. Esse verso, sucinto mas profundamente evocativo, traz à tona a reação intensa dos demônios à verdade da existência de Deus. Eles creem e eles tremem. O foco no aspecto de tremer revela muito sobre a natureza dos demônios, o poder de Deus e as implicações para os crentes. O termo tremer transmite um sentimento de medo, ansiedade ou agitação tão intensos que não podem ser ocultados. Ele significa uma manifestação física de um terror profundamente enraizado. Mas o que exatamente instiga tal reação profunda desses seres malignos? Não é apenas o reconhecimento da existência de Deus, mas o reconhecimento pleno de sua soberania absoluta, santidade e o julgamento inevitável que os aguarda. Ao contrário dos humanos que podem vacilar na fé ou no entendimento,
Demônios possuem uma consciência aguda da onipotência de Deus e da futilidade última de sua rebelião. Honestamente, podemos aprender muito com isso. Vivemos em um mundo que não teme o Senhor, um mundo que até vai tão longe a ponto de zombar de Deus, um mundo que não treme ao nome do Senhor, um mundo que não treme ao fato de que um Deus santo está irado com eles, um mundo que não acredita que existe um Deus. No entanto, estejam certos, meus irmãos e irmãs, está chegando um tempo em que cada indivíduo que não treme ao nome do Senhor se dobrará e confessará que Jesus é Senhor. Mas se a verdade fosse dita, isso é porque as pessoas deste mundo não entendem verdadeiramente quem Deus é. Vez após vez, somos lembrados de temer o Senhor. Mateus 10, verso 28. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Hebreus 10, verso 31. É uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. E Provérbios 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Esse conhecimento, juntamente com a certeza de sua derrota e punição, instila neles um terror tão profundo que os faz tremer. Durante uma palestra em uma escola de seminário, alunos foram introduzidos a um exemplo esclarecedor por um professor que se especializou no assunto da demonologia. Ele relatou um encontro envolvendo um grupo de alunos que estavam lidando com um homem possuído por um demônio. Ao confrontarem o demônio dentro do homem, a voz que surgiu dele era assustadoramente distinta da sua própria. Mais impressionantemente, o demônio exibiu uma resposta veementemente negativa ao nome de Jesus. Essa reação destaca o medo que os demônios têm em relação a Jesus Cristo, sublinhando o poder inerente ao seu nome e o medo mais amplo que eles têm em relação a Deus. O tremer dos demônios é um testemunho do poder e majestade de Deus. Ele é o Criador que falou o universo à existência, cuja santidade é inacessível pelo pecado e cuja justiça é inabalável. Os demônios possuem uma compreensão íntima de seu poder. Uma compreensão de Deus e sua glória é algo que nós, seres humanos, devemos aspirar a alcançar. Eu não compreendo completamente, mas acredito que nós, mesmo como cristãos, muitas vezes damos Deus por garantido. Deus está tão acima de nós, quanto os céus estão da terra, quanto o norte está do sul. É assim que Deus está acima de nós. Ele existe em um reino próprio, uma classe própria. Ele não é um homem glorificado. Muitas vezes tentamos fazer do Senhor Jesus Cristo um homem glorificado ou um profeta glorificado para que ele opere apenas um pouco acima de nós e para que ainda possamos entendê-lo com nossas mentes limitadas. Mas você não pode entender completamente Deus. Você não pode entender um ser que viveu de eternidade a eternidade. Você não pode entender um ser cujos comandos os ventos e as ondas obedecem. Você não pode entender um ser que se senta em um reino fora do tempo. Você não pode entender um ser que não tem começo. Você e eu temos um começo, anjos e demônios têm um começo, os céus e a terra têm um começo. Miguel, o arcanjo, Gabriel, o mensageiro, Lúcifer, o caído, e Apolion, o destruidor, todos têm um começo. No entanto, Deus não tem. Ele é de idade a idade, de geração a geração. Antes que houvesse um começo, ele estava lá. A rebelião deles não obscureceu a onipotência de Deus de sua percepção. Ao contrário, acentuou a realidade de sua autoridade suprema. Eles tremem não por reverência, mas por medo, plenamente cientes de sua oposição ao Todo-Poderoso. Esse profundo medo de Deus, manifestado pelos demônios, não é um conceito abstrato, mas uma realidade tangível que tem implicações para os crentes. O encontro descrito pelo professor serve como um lembrete marcante da guerra espiritual em que os crentes estão engajados. Ele sublinha a autoridade no nome de Jesus, um nome que até as forças demoníacas reconhecem e temem. É um nome acima de todos os nomes, o nome de Jesus.
No contexto mais amplo da vida cristã, o tremor dos demônios à menção de Jesus Cristo e seu medo de Deus fornecem tanto conforto quanto um chamado às armas. Isso reafirma a posição de poder do crente ao estar de pé na fé e a autoridade concedida a nós por meio de Cristo. Também serve como um lembrete sóbrio da realidade do mal e da constante batalha espiritual que acontece invisível. Algo estranho está acontecendo com demônios em todo o mundo. É mais do que uma declaração sensacionalista. É um reflexo do conflito cósmico entre o bem e o mal. Um conflito no qual o nome de Jesus Cristo emerge com toda a autoridade. Ao longo da história, numerosos indivíduos encontraram fenômenos inexplicáveis que só podem ser descritos como atividade demoníaca ou paranormal. Esses eventos frequentemente deixam as pessoas se sentindo impotentes, aterrorizadas e, às vezes, até mesmo questionando sua própria sanidade. No entanto, em meio a esses encontros aterrorizantes, existe um poderoso testemunho do nome acima de todos os nomes, Jesus Cristo. Vez após outra, foi relatado que com a mera menção de seu nome, todas as formas de atividade demoníaca e perturbações paranormais cessam imediatamente. Uma das manifestações mais comuns desses encontros é experimentada através da paralisia do sono. Indivíduos relatam estar presos entre os estágios do sono e da vigília, incapazes de se mover ou falar, frequentemente percebendo uma presença sinistra pressionando sobre eles ou até mesmo parada no quarto. Essa condição aterrorizante, que desfoca as linhas entre os reinos físico e espiritual, deixa aqueles afligidos em genuíno medo por suas vidas. No entanto, notavelmente, inúmeros testemunhos surgiram de pessoas que, no meio do medo, conseguem invocar o nome de Jesus. Naquele momento, a força opressiva desaparece e eles são libertados de sua paralisia. Uma demonstração profunda da autoridade investida no nome de Jesus. Esse fenômeno não é meramente anedótico, reflete uma verdade espiritual mais profunda e evidente na vida de Jesus Cristo, conforme retratado nos Evangelhos. Quando confrontado com forças demoníacas, a presença de Jesus por si só provocava medo e submissão nos demônios. Eles o reconheciam, tremiam diante de sua autoridade e suplicavam a ele, plenamente cientes de seu poder para comandá-los. O Evangelho de Marcos relata vários desses encontros, como em Marcos 5, versos do 1 ao 20, onde Jesus encontra um homem possuído por uma legião de demônios. Os demônios imediatamente reconheceram Jesus, tremem de medo e imploram para que ele não os atormentasse antes de expulsá-los. Mateus 8, verso 28 ao 34, relata um encontro semelhante, enfatizando a soberania incomparável de Jesus Cristo sobre o reino espiritual. O tema consistente entre esses testemunhos e relatos bíblicos é o reconhecimento da autoridade de Jesus por entidades espirituais. Demônios, apesar de sua natureza rebelde contra Deus, reconhecem a supremacia de Jesus Cristo. Esse reconhecimento, manifestado através do medo e da submissão, é um lembrete poderoso da vitória que Jesus garantiu sobre as potências das trevas através de sua morte e ressurreição. Os crentes são encorajados a ter confiança nessa verdade, sabendo que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos habita neles através do Espírito Santo. Os crescentes relatos de encontros demoníacos e atividades paranormais em diversas culturas ao redor do mundo exigem uma afirmação ousada da fé no poder do nome de Jesus. É um chamado para lembrar que, ao nome de Jesus, todo joelho deve se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra, como visto em Filipenses 2, verso 10. Demônios tremem de medo, pois um dia eles finalmente receberão o que lhes é devido. Satanás e todos os demônios do inferno passarão a eternidade no lago de fogo. Como visto em Mateus 25, verso 41, o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O inferno e o lago de fogo foram criados para demônios e Satanás, e eles sabem disso.
Eles estão plenamente cientes de seu futuro, de passar a eternidade no lago de fogo, e ele merece seu castigo. E às vezes penso comigo mesmo, o que você estava pensando, Satanás? O que você estava pensando quando era o querubim ungido que cobre? Você estava sobre o santo monte de Deus. Você andava para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. Você foi feito perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Cada pedra preciosa o adornava. No entanto, você escolheu se rebelar contra um Deus santo. O que você estava pensando, Satanás? Você foi feito perfeito, maravilhoso, glorioso, possivelmente o mais alto dos anjos. O que você estava pensando, Lúcifer, ao se rebelar contra seu Criador? Deus é um Deus justo, Deus é um Deus santo, Ele é supremamente justo, e o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. E quando ele for lançado no lago de fogo, Satanás merecerá cada pedaço de seu castigo, e quando ele queimar para sempre, Lúcifer merecerá isso. Pense no estrago e destruição que Satanás e seus demônios causaram ao longo da história da humanidade. Nenhum outro ser em toda a criação fez o que ele fez. Ele destruiu vidas, lares e futuros. Pense no número de túmulos, direta ou indiretamente, que estão nesta terra por causa de Satanás. As pessoas têm a percepção do inferno, de que o diabo e seus demônios estarão no comando, governando as pessoas para garantir que elas sofram. Essa é a representação de filme. Não, o diabo e seus demônios não estarão no comando do lago de fogo. Eles estarão sofrendo eles mesmos. Quando demônios confrontaram Jesus durante seu ministério na terra, suas reações foram reveladoras de seu entendimento sobre autoridade espiritual e escatologia, o estudo dos últimos tempos. Um exemplo particularmente marcante disso está registrado no Evangelho, onde demônios, ao enfrentarem Jesus, perguntam: "Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Essa pergunta, encontrada em passagens como Mateus 8, verso 29, é carregada de significado teológico e revela muito sobre a natureza das entidades demoníacas, sua consciência do julgamento divino e a autoridade de Cristo. A frase "antes do tempo" é particularmente evocativa, sugerindo que os demônios estão cientes de um tempo designado para seu julgamento final. Isso está alinhado com os ensinamentos bíblicos que falam de um momento futuro, quando Satanás, junto com seus demônios, será lançado no lago de fogo, como descrito em Apocalipse 20, verso 10. Sua pergunta a Jesus revela seu entendimento de que há um cronograma divino para os eventos cósmicos, incluindo seu próprio julgamento. Isso sublinha um certo temor e antecipação de seu destino inevitável, indicando que, embora continuem sua rebelião contra Deus, eles estão plenamente cientes da futilidade de sua posição. Em resumo, a pergunta dos demônios a Jesus, "Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?", reflete seu conhecimento de sua eventual derrota e julgamento, seu reconhecimento da autoridade de Jesus e seu medo de um castigo prematuro. Serve como um lembrete marcante da batalha espiritual, que ruge invisível, a autoridade de Cristo sobre todas as forças do mal e a importância de alinharmos-nos com o Rei vitorioso, que tem os tempos e as estações em suas mãos. Algo de fato estranho está acontecendo com demônios em todo o mundo. À medida que navegamos pelas águas turbulentas da existência humana, confrontados por forças que vão além da nossa compreensão e enfrentamos desafios que testam nossa fé, a figura central de Jesus Cristo emerge como um farol de esperança e autoridade. Seu ministério na terra, marcado por ensinamentos profundos, milagres transformadores e, sobretudo, uma demonstração inabalável de amor e sacrifício, ressoa através dos séculos como um lembrete eterno de que não estamos sozinhos em nossa jornada. Ele que enfrentou e venceu as maiores forças do mal, oferece não apenas um exemplo a ser seguido, mas também uma fonte de poder sobre a qual podemos nos apoiar.
Através de seu nome, a promessa de libertação, cura e vitória sobre as forças que buscam nos desviar do caminho da verdade e da luz. Neste cenário de batalha espiritual contínua e reconhecimento da realidade, tanto do bem quanto do mal, Jesus Cristo permanece o ápice da autoridade divina, o juiz supremo, diante do qual toda força maligna se curva e treme. Ele nos chama não apenas a reconhecer essa realidade, mas a participar ativamente dela, alinhando nossas vidas com seus ensinamentos e vivendo em constante comunhão com Ele. À medida que olhamos para o futuro, com seus muitos desconhecidos e desafios, a certeza do amor e do poder de Cristo oferece uma âncora para nossa alma, um refúgio seguro contra as tempestades da vida. E para finalizar, é em Cristo que encontramos nossa verdadeira identidade, propósito e destino. Um lembrete de que, independentemente das circunstâncias, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E hoje, quero lhe fazer um singelo convite. Se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima!